O moralismo é baixar a cabeça. O moralismo é condenar. A ética é você esclarecer, é você pensar o futuro. E essa concepção moralista entrou na esquerda e entrou na justiça. Barraco Filosófico. Genuíno, prazer te ter aqui, inigualável. Bem, Genuíno, fui bailarino clássico, e quando você fala de bailarino clássico, você não contorna nem a Rússia, nem Cuba. Cuba e a Rússia produzindo os maiores bailarinos do mundo, assim, com um volume menor, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, mas assim, Cuba e Rússia são potências, né? E quando a gente fala de Cuba, é sempre uma coisa interessante, porque Cuba, daquele tamaninho, com embargo, produz atletas fantásticos, artistas fantásticos. Mas, assim, a minha pergunta é, eu convivi bastante com russos, né, cubanos artistas que acabaram deserdando Cuba. Os russos não precisaram, alguns dos russos que eu conheci também foram deserdores. E da minha geração, que eu estudei na Alemanha, eu cheguei na Alemanha 8 anos depois da queda do Muro de Berlim. Então, assim, os colegas da minha idade, eles viveram mais da metade na Alemanha Oriental da vida, né, até naquela época, ou metade, os mais velhos, né. Então, assim, eu fico imaginando, né, a questão que você falou da subjetividade, né, a questão da subjetividade e como que você vê a questão da revolução, né, a individualidade versus a revolução, o coletivo versus o individual, porque existiam algumas manifestações culturais lá na Alemanha Oriental que era o seguinte, o pessoal de uma classe, assim, porque acaba que existem, né, existem apartamentos melhores, apartamentos piores, ainda existem classes, né, existiam classes lá, e algum tipo de classe média, se eu posso dizer que são classes médias, né, eles configuravam os portões das casas deles, porque os bairros eram muito parecidos, né, era assim, os prédios da Hungria, nos bairros da Hungria eram muito parecidos com os bairros da Alemanha, não assim o que foi construído antes da Revolução, né? Então, assim, o pessoal que morava em casa, eles desenvolveram um jeito de individualizar os portões, que eram iguais para todos, né? Com artesanato. Então, eu queria que você tocasse essa questão, porque você foi revolucionário, você esteve na luta, né? Você esteve com muitas pessoas, e eu queria entender como que você vê a questão do indivíduo, né, de querer pertencer, mas também de querer se destacar, né? Claro. Porque quando a gente fala de uma precariedade muito grande que existe aqui para nós, né? Então, se a gente tivesse resolvido toda essa questão da precariedade material, como é que você vê a solução da individualidade no coletivo? Bem, Apolo, você colocou uma questão vital para a gente conversar. Primeiro, eu tento ser revolucionário. Segundo, com esse conceito de revolução que eu coloquei para vocês aqui. Qual foi o dilema das revoluções socialistas? Foi uma compreensão material, mecanicista, de que, oferecendo condições materiais para os humanos, você automaticamente construía uma nova sociedade, o chamado homem novo. Isso é uma visão limitada. O socialismo, além de oferecer condições materiais de moradia, de trabalho, de educação, de saúde, ele tem que ser a elevação cultural subjetiva da relação indivíduo e coletivo. Nem você pode transformar o indivíduo no livre-arbítrio, nem pode transformar o coletivo na ditadura contra o indivíduo. A individualidade, ela se realiza no coletivo, e o coletivo o coletivo é uma reunião de indivíduos com suas particularidades. Ainda bem que nós somos diferentes. O direito à diferença é uma riqueza da humanidade. Não é por acaso que o primeiro ato nosso, quando a gente nasce, é o bebê reivindicar o alimento da mãe. É o primeiro gesto de autonomia do ser humano quando nasce. E essa ideia é uma ideia de buscar a integração entre os indivíduos e o coletivo. Nesse sentido, Apolo,
faltou nas experiências socialistas uma construção de uma subjetividade transformadora. Essa subjetividade transformadora diz respeito ao direito à fantasia, o direito à beleza, o direito à distinção, o direito à diferença, o direito a se projetar. O ser humano não pode ser transformado numa máquina. Todos são iguais. Não. E o sentimento, e o afeto, e as aspirações. Você tem que respeitar. O que no socialismo tem que ser impedido? É que o ser humano explore o outro ser humano. Pronto. Para mim, esse é o critério. Agora, tem que ser diferente, tem que se embelezar, tem que ser sua maneira de ser, tem que se projetar na ciência, na cultura, nas artes. O socialismo não pode ser a negação da individualidade. Toda sociedade que nega a individualidade, ela fica uma sociedade meia bruta do pensamento único. Então, nesse sentido, eu acho que eu, por exemplo, quando eu digo que sou socialista, eu resgato as experiências socialistas, mas faço uma autoavaliação. Porque, aliás, esse debate aconteceu na Revolução Cubana, quando o Che colocava a ideia do homem novo, a ideia de construir relações sociais não racistas, não patriarcais. Por exemplo, as revoluções socialistas, na maioria dos países, não tratou corretamente a questão da relação com a comunidade LGBTQIA+. Vocês sabem que não trataram, por causa de preconceito. Vocês sabem que muita gente da esquerda é patriarcal, é machista. A gente fala, relação... é o esquerdomacho, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que o socialista tem que ser renovado. Por exemplo, eu acho que o socialista tem que ser feminista. Você tem que criar o ecossocialismo. O socialista tem que defender o meio ambiente, porque senão a humanidade vai para o buraco. O socialista tem que defender os direitos. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos é a categoria dos indivíduos enquanto portadores de prerrogativa. O capitalismo faz da pessoa um consumidor, no máximo. Para nós, para vocês e para mim, o capitalismo diz que é um consumidor. Pronto. Não, eu quero ser um cidadão e uma cidadã que diz sim ou não. E que quer muito mais do que ser um consumidor. Eu quero decidir o que eu consumo ou não. Então, nesse sentido, eu acho, Apolo, que essa questão exige uma renovação do pensamento da esquerda. Fala, Renata. Eu queria falar um negócio com medo de ficar parecendo que é só jogo de palavras, mas eu não vejo a sociedade como uma soma de indivíduos, sabe? Eu acho que, para mim, o socialismo ele tem que partir do coletivo mesmo. O indivíduo deixa para lá. Agora, a partir de uma coletividade, você garantir que as pessoas têm o direito de diferir, de desejar, né, de se singularizar a partir do coletivo. Perfeito, né? Concordo contigo. Assina embaixo. Assina embaixo. Então não vai ter barraco. Pois é, né? A gente está tentando. Já barraco com vocês. Agora, inclusive a questão do sentimento religioso, né? Eu lembro, cheguei a estudar o Oswald de Andrade quando eu fiz a minha tese, né? E ele fala assim, o erro do socialismo de não entender que muitas pessoas precisam, faz parte da experiência humana ter sentimentos de conexão com o mistério, com o sagrado. Claro. Inclusive isso é uma coisa que o Oswald de Andrade falava de um socialismo antropofágico que levasse em conta isso que ele chamava de sentimento órfico. Olha só, uma das pontas de lança da ofensiva burguesa no Brasil e das suas elites autóctonas, uma das pontas de lanças é o aparelho judiciário. Eu estava no trabalho num belo dia, num desses clamores que foram às ruas, e um colega me fez uma pergunta que eu quero te expor aqui. Ele perguntou se você tivesse a oportunidade de falar com Sérgio Moro, o que você perguntaria para ele? E depois ele perguntou o seguinte, se você tivesse a oportunidade de falar com o Lula, o que você perguntaria para ele? A minha resposta foi a seguinte. Para o Sérgio Moro, eu perguntaria o seguinte. Com toda essa sua capacidade de trabalho, por que você coloca essa capacidade de trabalho a serviço do fascismo?
E para o Lula eu faria a seguinte pergunta, que hoje eu não sei se faria essa pergunta, mas por que foram escolhidos aquelas figuras que estão no Supremo? E por que da legitimidade, então eu vou transferir a pergunta para o senhor, por que da legitimidade dessa minha pergunta? No seguinte sentido, quando houve a libertação do Lula após 580 dias inconstitucionais, uma prisão ilegal, inconstitucional e anticonvencional a partir das convenções de direitos humanos que o Brasil assinou e se comprometeu perante a comunidade internacional. Aquela decisão de libertação do Lula se deu com os votos que constituíram a maioria e que contribuíram para a maioria de ministros que foram nomeados pelo Sarney, pelo Collor e pelo FHC. Ou seja, a depender exclusivamente dos ministros nomeados pelo PT, o Lula ainda hoje estaria preso. Então, essa é a minha pergunta. Eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração sobre esse modo como o aparelho judiciário no Brasil ele é sequestrado pela elite nacional a serviço do capital internacional e ponta de lança em todos os golpes. Bem, Alessio, em primeiro lugar, eu não sou senhor, eu sou apenas um companheiro e companheiras, viu? E não, tudo bem, é esforço da linguagem. Tá certo, eu estou brincando. Eu acho que a primeira questão, você bota o dedo na ferida quando diz quais são os interesses econômicos que presidiram as decisões do sistema de justiça. A ruptura que nós tivemos em 2016, a prisão do Lula e a eleição de 2018, atendeu aos interesses de uma reestruturação do capitalismo internacional a partir da crise de 2008, que envolveu o pré-sal, as proteínas animal e vegetal na América do Sul e no Brasil, os fundos sociais que foram capturados, por isso que a primeira medida foi a PEC da morte, a PEC 95, a mudança na legislação trabalhista por causa da revolução tecnológica e a disputa de mercados. Portanto, os interesses econômicos, monopolista e financeirizado orientaram o golpe. E eles promoveram uma espécie de captura com o sistema de justiça. Por que o sistema de justiça é importante? Porque o capitalismo quer previsibilidade dos contratos, segurança do dinheiro, não ter susto. É o tal mercado que não tem CPF nem RG, mas faz o maior estrago do mundo, como o Lula colocou antes. Portanto, esta ideia de captura do sistema de justiça aconteceu no Brasil. E como essa captura se deu? Primeiro porque a tradição do aparelho de justiça é uma tradição conservadora. E essa tradição conservadora adquiriu uma funcionalidade de acordo com as previsibilidades do neoliberalismo. Isto é, as decisões sobre mercado, sobre o sistema financeiro, sobre os monopólios, sobre cláusulas trabalhistas, essas decisões nunca acontecem na Suprema Corte. Em terceiro lugar, houve uma espécie de tribunalização da política. As decisões judiciais, elas foram para os tribunais superiores. E essa tribunalização provocou, Alessio, uma questão que é a negação da política e o protagonismo da justiça. Em primeiro lugar, eu estava dizendo para você que no sistema econômico dos monopólios, da financiarização e da geopolítica, a partir da crise de 2008, provocou um redesenho da hegemonia do capital financeiro e da associação dependente para capturar instituições do Estado. E o Poder Judiciário foi capturado. Por quê? Esse Poder Judiciário garantia mais previsibilidade, mais segurança dos contratos e da qualidade do dinheiro. Por quê? Porque o sistema de justiça tem uma tradição conservadora e adquiriu uma funcionalidade de não contrariar o mercado. E o sistema de justiça, ele é produto de uma formação teórica que nasceu nas faculdades de Direito. E qual foi a ilusão nossa?
foi achar que aqueles advogados que se aproximavam do PT, do Lula, eles representavam uma posição progressista quando foram nomeados para o sistema de justiça. Não é que eu queira dizer que eles fossem PT, mas é que eles tinham que agir de acordo com a Constituição, e alguns não agiram. Portanto, o sistema de justiça ele é elitista, ele leva em conta a opinião pública, leva em conta os lugares que essas pessoas andam. Então, o que acontece? Acontece que essas novas exigências do neoliberalismo, que foi produto da reestruturação científica, da disputa de mercado, da disputa de proteína animal e vegetal, da disputa do petróleo, no caso do pré-sal que foi depois, eles criaram, a partir da influência do Estado de Justiça americano, Departamento de Justiça americano, essa ideia de que você tem que ter força-tarefa e operação. O conceito de operação e força-tarefa é um conceito adequado à guerra e não adequado à justiça. Porque para você ter força-tarefa, tem que ter o comandante, tem que ter o inimigo e tem que ter ações combinadas. O que são as operações? São isso. Então, você criou um caráter militante da justiça. Isso que é chamado hoje do lawfare. E, no meu modo de entender, o PT não tinha compreensão disso. É tanto que o PT ajudou a aprovar leis equivocadas. Por exemplo, a lei da ficha limpa é um equívoco. Não é o juiz que vai dizer quem é candidato ou não, é o povo. A lei das delações premiadas, a lei antiterror, a lei das organizações criminosas foram aprovadas no governo do PT. Isso é um erro. Nós achávamos que a toga ia mudar o Estado. Aliás, a esquerda sempre teve uma ilusão, na toga e na farda. Nós temos que tirar essas duas ilusões. Nem a farda, nem a toga. Nós temos que confiar no povo, na luta, na mobilização. Então, veja bem, eu acho que qualquer que fosse a indicação, ia se produzir, porque o sistema de justiça não foi mudado. Na Constituinte, o nosso relator era o Plínio de Arruda Sampaio. Nós não criamos o Tribunal Constitucional. Nós não extinguimos a justiça militar que existe até hoje. Há um poder exagerado do Ministério Público, uma espécie de poder dentro do poder. Você sabe, Alessio, que na democracia você tem que ter um sistema de freios e contrafreios, um sistema de balanceamento. Quando isso não existe, seja o partido único, seja uma força única, vira autoritário, porque o poder, ele gera mais poder, e chega uma hora que você perde o controle. O que esses meninos da Lava Jato fizeram era uma espécie de ânsia e de autoenganação permanente, achando que eram todo poderosos com a mídia. Portanto, houve um desvio nesse sentido. Por isso que eu acho que nós temos que fazer uma mudança, primeiro no sistema de justiça. E eu acho que o Gilmar Mendes colocou corretamente a mudança na Justiça Federal da primeira instância. Mudança no papel do Ministério Público. Terceiro, você tem que dizer o seguinte: quem dirige o inquérito não pode falar fora dos autos. O chefe do inquérito só fala nos autos. Terceiro, quem investiga não denuncia. Quem denuncia não julga. E quem julga não denuncia. É a tripartização do sistema de justiça. Eu acho que é fundamental existir no Brasil o juiz de instrução. O que é o juiz de instrução? Ele acompanha o processo desde a denúncia, mas não faz a denúncia. Se existisse o juiz de instrução na Lava Jato, ele combatia essas irregularidades. Ele não vai julgar, ele não vai denunciar, mas ele acompanha a tramitação do processo. Vocês sabem que na Itália tem um juiz de instrução. Na Constituinte, nós defendemos o juiz de instrução e perdemos. Então, eu acho, para deixar claro para vocês, o sistema de justiça no Brasil, aliás, quem diz isso, eu tenho até um livro aqui que eu vou mostrar para vocês, é um jurista muito interessante, e ele fala sobre o Estado pós-democrático, né? O Casari. Essa ideia de que você tem que ter instituições que negam a política. E eu acho que o que acontece? A gente criou na esquerda, Alessio, uma concepção punitivista. Às vezes a esquerda tem uma concepção punitivista.
Tem um artigo tradicional genuíno de uma ex-juíza do Rio de Janeiro chamada Esquerda Punitiva. A autora é Maria Lúcia Caram. Ela está correta. Ela está correta. E tem um livro do Zaffaroni que chama A Questão Criminal. Essa ideia da punição. Qual é a diferença, pessoal? E aí vocês estão me incentivando para uma discussão também meio filosófica nesse seguinte terreno. Qual é a diferença entre o moralismo e a ética? O moralismo é punição. O moralismo é baixar a cabeça. O moralismo é condenar. A ética é você esclarecer, é você pensar o futuro. E essa concepção moralista entrou na esquerda e entrou na justiça. É tanto que você faz a cruzada moralista. Então, nós temos que constituir uma nova visão do direito. Esse negócio do direito substituir a política é um equívoco. O que vocês estão vendo no Brasil? Deram um cavalo de pau na democracia. Quando se dá um cavalo de pau na democracia pelo golpe ou pela força militar, não tem saída. A solução é voltar à democracia com a soberania popular. Não tem jeito. Essa crise que está instalada no Brasil só tem uma saída, pessoal. Consultar o povo através de uma eleição livre de quem deve dirigir o país. Sem isso, nós vamos fazer remendo como se fosse tapar a sangria com esparadrapo e band-aid. Não resolve. A Tatiana ia fazer aquela pergunta que não conseguiu, porque o áudio estava ruim. Eu vou ler a pergunta que ela escreveu aqui, tá? Sobre 2022, ela pergunta. Sobre 2022, né? Eu não acredito ela diz, né? Eu não acredito em frente ampla. Para mim, a geringonça, que seria a frente ampla, já é o PT. O PT já é uma frente ampla, né, Genuíno? Basta ver todas as correntes. Tatiana, o PT é o único partido de esquerda no mundo que junta a primeira internacional, a terceira, a quarta e a quinta. Isso, então ele já é a geringonça da frente ampla, é uma né? grande frente. Eu também não acredito em frente ampla. Não, mas ela continua a pergunta, peraí. Vai. Ela fala assim, porém, eu acho justo e necessário que haja uma convergência democrática, algum tipo de pacto antifascista. Aí ela disse que assistiu uma entrevista do Requião ao programa República e Democracia, e o Requião fala de uma proposta que ela achou interessante, que é um programa mínimo pactuado em contrato, que inclua a defesa da democracia, a luta sanitária contra a pandemia, com candidaturas independentes. Eu faço uma diferença entre frente e aliança. Eu defendo uma frente progressista, democrática, com base num programa entre as forças progressistas de esquerda. E defendo que haja aliança pontual episódica. Por exemplo, auxílio emergencial é uma aliança episódica. A questão do combate à fake news é uma aliança esporádica. A questão, por exemplo, do fascismo é uma questão que você combate medidas episódicas. Então, nós temos que separar. Frente é para governar. Frente é um programa. E eu concordo, em parte, com essa proposta do Requião. Agora, a aliança, você faz taticamente. É para esse objetivo, para aquele momento. Então, eu acho que é necessário fazer uma frente democrática, popular, progressista de esquerda e aliança pontual. No momento, qual é a necessidade urgente? É fazer uma aliança, fazer uma aliança para defender auxílio emergencial, vacina, destituir esse governo e recuperar o emprego. São coisas imediatas para salvar vidas e o emprego. Agora, a discussão do programa é uma discussão mais ampla. Como é que essa discussão tem que ser feita? Ninguém manda e ninguém veta. Vamos criar um processo de consenso progressivo. Você vai partindo da unidade de 10% para chegar a 20%, a 30%, etc, etc. Agora, aliança pontual você pode fazer. Por exemplo, uma aliança, que eu já dei os exemplos de bandeira, ou o segundo turno. O pior de todos. Você chega e diz, eu vou apoiar o menos pior, mas não quero compromisso com o governo dele. Frente, você se compromete para governar. Frente, você se compromete para mudar. Portanto, essa é a minha visão em relação à aliança. Agora, hoje, eu digo para vocês, discutir 2022 agora não é o mais correto. Nós temos que discutir 2021. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo
As pessoas estão passando fome, as pessoas estão no desespero. E quando o ser humano está no desespero, você tem que dar a mão, você tem que abraçá-lo, você tem que dizer, eu estou do teu lado. Numa situação como essa, se vocês lerem o artigo do jornalista Freire, da Folha de São Paulo, está na Folha, vocês vão ver aquilo que ele coloca é correto. De quando um governante ameaça a vida das pessoas, o direito à rebelião é intrínseco. E ele defende uma rebelião contra o governo. É o jornalista da Folha que está escrita lá. Não sou eu que estou dizendo, ele é o jornalista da Folha. E eu acho que nós estamos numa situação limite. Portanto, nesse sentido é que eu acho que, nesse momento, tem horas que, quando você faz uma luta no parlamento, você olha para cá. Eu vou dar um outro exemplo de aliança e frente. Na aliança Pacanga, o PT devia ter lançado um candidato das esquerdas. Aí fazia a campanha. Na véspera da eleição, você retirava, dependendo da correlação de força, não. Então, esse é o processo. Porque a esquerda não pode começar cedendo. Ela pode até ceder, mas se ela começa cedendo, não tem o que ceder depois. É nesse sentido que eu acho que nós temos que revisar a política de frente e a política de aliança nesse momento. E agora, essa aliança não é só partidária, pessoal. Ela tem que ser uma aliança com a sociedade, com os movimentos sociais, com a intelectualidade, com as mulheres, com a juventude, com os movimentos que estão reinando e brotando no país. Esse é o sentido de você lutar por uma frente de esquerda progressista. É isso que eu coloco. Genuíno, olha só. Na minha pergunta anterior, eu questionava sobre uma das pontas de lança dessa elite autóctona nacional, que é o sistema judiciário, não é? Isso. Agora eu me volto para o sistema de mídia, para te fazer o seguinte perguntamento. Olha só. O Lula tem reiteradas vezes enfatizado que ele tem uma planilha lá com o número exato de horas dedicadas pelo Jornal Nacional à desconstrução da imagem dele. Eu não decorei o número de horas, mas são centenas de horas somados todos os últimos anos aí de campanha do Jornal Nacional para a desconstrução do Lula. Todavia, eu contabilizei segunda, terça e quarta dessa semana, eu contabilizei na ponta do lápis 25 minutos a favor do Lula na segunda, 35 minutos a favor do Lula na terça e 12 minutos a favor do Lula ontem. A favor, eu estou dizendo aqui, colocando uma nova imagem, né? Porque antes o Lula era um esgoto de dólares lá no fundo atrás do Bonner. Agora é uma imagem em tom azul. Mudou todo o discurso de segunda para cá. Somando, então, o somatório, pelo que eu contabilizei, eu mesmo contabilizei, dá 1h10 de noticiário favorável ao Lula para aquele peão de obra que sai da obra e assiste Jornal Nacional, para dona de casa, para cozinheira, para as classes pobres, periféricas, onde o Jornal Nacional tem grande penetração. O que você me faz, que juízo você me apresenta a partir dessa constatação, dessa matéria nova, que vem, então, da segunda-feira, da terça e de ontem? Em primeiro lugar, eu acho que essa tendência, na minha avaliação, não vai ser predominante ao longo do processo político brasileiro. Porque isso não mudou o caráter da mídia monopolista familiar. Aconteceu uma situação nova e, devido à repercussão internacional, ou a mídia dá uma outra cobertura mais imparcial, menos parcial, ou então ela perde credibilidade diante dos seus espectadores e diante dos seus, vamos dizer assim, financiadores. Esse é o problema, aí é interesse capitalista, mas eu acho que essa tendência não vai ser permanente. Eu não tenho ilusão com a mídia, pessoal, não tenho, porque é um monopólio privado. Como você tem um monopólio privado e tem uma... Por exemplo, você tem um monopólio, quem tem televisão tem rádio, tem internet e tem jornal, não dá. Nos Estados Unidos, que é a pátria do capitalismo, isso é proibido. Então, ou você...
E outra coisa, se você não tem uma imprensa pública, que não é estatal, como é o caso da BBC, é muito difícil você fazer o contraponto. O que melhorou o contraponto da Globo momentaneamente? É o fato de existir uma CNN. Porque como a CNN quer buscar audiência, ela faz uma cobertura diferente. Você pode ver quem é que a CNN entrevista e quem a Globo entrevista. E a TVT... E a TVT está atraindo muita gente também, canal aberto. A TVT começa a atrair muita gente. Eu estou pegando a CNN e Globo, que são 2 impérios mundiais. Então, veja bem, aí você tem a TVT. Ou nós criamos um sistema alternativo de mídia, como a TVT, como foi a TV Pública, e eu acho que nós erramos porque criamos a TV Pública, a TV Brasil, e não investimos, não colocamos audiência, aí não dá. Quer dizer, eu acho que um dos erros nossos, vocês se lembram, quando a gente elegia, as pessoas diziam, controle da mídia? Não, o controle é o remoto. Que bobagem! Ninguém vai controlar a mídia. A mídia é livre. Ela tem que ser livre. Agora, livre, mas não pode ser jornal de combate de guerra. Então, é nesse sentido. Por exemplo, você tem que ter um conselho democrático de comunicação. Não é para avaliar as matérias, é para avaliar o tipo de jornalismo de combate e tal. Então, nesse sentido, Alessio, eu não tenho ilusão. Eu tive ilusão já. Talvez o gato escaldado de água quente tem medo, porque quando eu era constituinte famoso, eu era badalado pela mídia, e dava muita entrevista na Globo, eu participava de todos os debates de época de eleição, portanto, eu estava top. E aquilo ali foi uma ilusão. Quando eu virei presidente do PT e o Lula virou presidente da República, eles disseram, agora é bala dum-dum, a gente atira e ela vai explodindo dentro do corpo. É isso, porque há um interesse de classe, pessoal. O Gramsci está certo quando ele diz que a mídia é o partido da ordem. O que legitima o sistema de justiça, e eu vou ligar com a mídia? A ordem capitalista. O sistema de justiça legitima a ordem. Todos são iguais perante a lei, mas nem todos são iguais perante a vida. Né? A partir do momento que a justiça define quem é sujeito de direito, ela pode fazer a discriminação legal. Eu pego isso para a mídia faz isso. Por isso que a gente deve democratizar o Estado, mas não deve ter ilusão nele. Eu também não estou defendendo o Estado de ditadura do proletariado, pelo amor de Deus, não estou defendendo isso. Eu estou dizendo que você tem que ter um Estado democrático, popular, com controle da sociedade. Por exemplo, a democracia ela não pode ser só eleitoral, você tem que ter uma democracia participativa, plebiscitária, consultiva. Você tem que valorizar as reivindicações da comunidade, que é o poder direto, o poder emana do povo. Que história é essa de que o poder emana do povo? O poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido ou deliberado. Então, nós temos que ter uma visão mais aprofundada da democracia. A democracia liberal, ela hoje é disfuncional. Viu, Alessio? O sistema capitalista coloca a democracia liberal na lata do lixo. Não é o Estado de direito, é o Estado de mercado. A democracia é apenas a segurança dos negócios. A democracia não é a disputa. A democracia não pode oferecer risco. O Lula é um risco. A bolsa cai e sobe. Não dá para a gente viver à margem submetida a essa tutela. Então, assim como tem a tutela militar, tem a tutela do mercado e a tutela do monopólio midiático. Nesse sentido, eu acho que é um grande desafio na construção democrática. Nesse sentido, por que até hoje, pessoal, aí eu sei que nós podemos ter várias restrições ao que está acontecendo na Venezuela, mas por que até hoje o governo do Maduro não caiu? Porque ele mudou as instituições do Estado. Mídia, judiciário e Forças Armadas. Senão eu já tinha ido para o Beleléu. Esse é o problema. O Chile do Allende foi para o Beleléu num golpe violento. Bolívia só derrotou o golpe porque o povo foi para a rua e teve enfrentamento.